O assunto desse painel é o corredor bioceânico do Atlântico ao Pacífico, o corredor verde, a zona franca do governo do Amapá. O papel dos corredores bioceânicos é melhorar a conectividade global, reduzindo custos e aumentando a eficiência das operações de comércio exterior. Eles são vitais para o crescimento econômico e a expansão dos mercados internacionais. O corredor bioceânico, que inclui uma ponte internacional, estradas e alfândegas. Segundo estudos da empresa de planejamento e logística, pode encurtar em mais de 9.700 quilômetros a rota marítima da distância nas exportações brasileiras para a Ásia. Estima-se que a rodovia terá cerca de 2.200 quilômetros de extensão e o custo aproximado do investimento total é de 10 bilhões de dólares. A rodovia cruzará a região do Mato Grosso do Sul, no Brasil, Gran Chaco, no Paraguai, as províncias de Salta e Jujuy, na Argentina, e as regiões de Antofagasta e Tarapacá, no Chile. 40% dos trabalhos já foram concluídos, com previsão de estar pronto em 2025. Os benefícios na área de livre comércio foram os principais atrativos para investidores, empresas de importação e exportação, potencialidade do Estado do Amapá e incentivos fiscais na área de livre comércio de Macapá e Santana, e também na Zona Franca Verde. Nesse momento, eu gostaria de convidar para mediar esse painel, ele que é o presidente da Cisbras, Câmara de Comércio, Indústria e Serviço do Brasil, que também é a autoridade de sustentabilidade do governo do Estado do Rio de Janeiro. Por gentileza, o senhor Paulo Protásio. Por gentileza, o almirante de esquadra e coordenador de negócios e relações institucionais do Cluster Tecnológico Naval, almirante Ilques Barbosa. Pode sim. Vem para cá, o governador do Estado do Amapá, o senhor Clésio Luiz Vilhena Vieira, fundador do Banco do Povo e da Agência de Fomento do Estado do Amapá. Gostaria de pedir a compreensão dos palestrantes com o tempo. A gente precisa ser breve, a gente precisa otimizar esse tempo. Paulo Protásio está no comando desse painel e eu tenho certeza que dessa vez vai dar certo. Não é, Paulo? Não, o governador, senta aqui, por gentileza, desse lado. Isso. É que ele trouxe tudo isso de presente para a gente. Isso. Então, o tempo está correndo, Paulo, vamos nessa. Bom, eu vou começar, talvez fosse melhor, sente ali também, aí fica mais perto do governador e eu vou ficar livre. Eu tenho uns slides que podem ser colocados na parede aqui. Tem um? Já tem. Você quer o passador? Eu vou provocar a mesa, na realidade, a ambos, para a gente fazer um caminho em relação ao que nós vamos chamar de G20, mas numa ação de transição para o G20 Brasil e para um G20 onde o Brasil se transforma, ou ele se reapresenta, ou ele se reencontra com o mundo. Tá? Ou seja, essa provocação vocês vão explorar da melhor forma que vocês puderem, dentro de um processo da visão Amapá, em cima, como se fosse o nosso chapéu, e a sua visão dentro de um conceito mais objetivo da bioceanidade que a gente tem como uma proposta. Não existe momento no Brasil, na história do Brasil, recente, e a Aspásia pode depois dizer se eu estou certo ou errado,
mais extraordinária do que a que nós vamos viver de 24 a 25. 2024, 2025, até 30. Ou seja, esse período é o período onde os oceanos têm a sua década. Isso é um. 2, onde a gente tem que revisitar a nossa própria forma de ver o mundo. Por quê? Essa ideia ela veio plasmada mesmo no momento em que a gente faz o bicentenário da independência. Eu fui a Ana, junto com o Tiago naquela época, e nós inventamos de fazer uma comemoração do bicentenário, aspas, eu sabia cada passo que eu dei nessa época, na direção do Rio mais 30. Ou seja, nós tínhamos que pegar o grande... Como é que está, menino? Está bem? O mais importante era pegar tudo aquilo que seria um conceito de uma ação de sustentabilidade, num processo de sustentabilidade, e, mais do que isso, um outro conceito onde você maturava a relação sua com o mundo. O Brasil foi um país, e é um país muito fechado. Ele não é aberto. Ele é aberto de braços, de coração, mas em termos de relacionamento não é. Então, o que acontece com isso? Caramba, é uma oportunidade da gente fazer uma grande mudança, instalar uma grande proposta. Então, eu considero isso uma relação muito perfeita. Mirante, só uma ideia que eu vou lhe colocar. Todas as instituições oficiais, globais, de anfiteatro, de discussão e debate, elas acabam muito burocráticas. Elas têm estrutura, têm comando, têm secretaria-geral, têm ação de coordenação, tem grupo de pesquisa. De repente, você tem um monstro ao lado de você, e que é o caso da família, sem nenhum reclamo nosso, a família das Nações Unidas. A família das Nações Unidas é uma família pesada. Ela tem procedimentos que são não muito, vamos dizer, fáceis de serem percorridos. O G20 não. E o G20 nasceu norte. E, gente, nos últimos anos, 4, ele é sul, 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 sul. Agora, nos 2 últimos passos, Brasil e África do Sul. E quem é o norte que vem? Estados Unidos. Nos prepararmos para esse processo de uma forma concebida, pré-cooked, né? Organizada, planejada, estrategicamente considerada, poxa, pode ser um grande momento para o país. Então, nós fomos ao Rio de Janeiro, ficar no Rio de Janeiro, porque a decisão no Rio de Janeiro é mais fácil. Você falar com o Brasil, Brasília, é difícil, principalmente porque havia uma transição entre um governo e outro, uma eleição. Então, o Brasil é indicado para ser o lugar da reunião do G20 em 24, na altura de 21. A eleição, a gente tinha que esperar a decisão de ser aonde ia se colocar. Aí nós trabalhamos com 7 estados, um negócio chamado COSUD. O estado do Rio de Janeiro foi anfitrião dessa reunião e o governador nos mobilizou para convencer os demais 6 estados, sul, sudeste, de sermos aqueles que iriam dizer ao presidente da República, escolha o Rio. E ele escolheu o Rio como o estado sede. Como é que a gente faz? Vamos nos preparar. Temos que nos organizar. Vamos nos organizar de tal forma que isso possa ser possível. Aí nós sentimos o valor da Troika. A Troika é o anfitrião, vai receber, aquele que vai suceder esse anfitrião, e o mais importante é aquele que vem em terceiro lugar, se preparando para fazer a cadeira 2 e a cadeira 1. Só que um gênio
no mundo, primeiro-ministro da Índia, recebe o encargo de ser 22, a Indonésia 23, o Brasil 24. Ele vai à Indonésia e diz que Indonésia fica com você na frente, eu vou em segundo lugar. Por que ele fez isso? Porque ele é um visionário desde muito tempo. Durante as últimas 5 ou 4 reuniões do G20, ele não foi uma vez para assinar o acordo. Ele foi mínimo de 4 vezes às reuniões anteriores. Para fazer o quê? Inseminar ideias novas. Trazer para a pauta ideias absolutamente diferenciadas. Uma delas foi o oceano. Outra ela foi a mulher. A Índia tinha um grave desafio em relação à mulher. E ele agiu de forma estratégica. Aí eu disse, essa é a pessoa que a gente deve olhar de perto. O trabalho da Índia é a 18ª reunião no ano. O trabalho da Índia é absolutamente, extraordinariamente rico. O G20, ele vem agregando, saindo do problema da área que ele era exclusivamente um problema financeiro, porque o mundo tinha quebrado de 2008 para 2009, ele passa a ser um lugar onde tudo passa a ser concebido. Hoje, o G20 é o lugar onde mais tópicos e mais, vamos dizer, inovação pode se considerar como discussão. Então, essa troca criou o processo que eu acho que é o G20. Vamos passar para o outro quadro, que eu não sei qual é, a gente tem que ver. Só apertar o botão aí. Não apertou, não. André. Isso. Vocês podem não ter uma visão muito perfeita aí. Eu não sei se vão ter ou não vão ter, porque sempre as coisas pequenas. Essa é exatamente o exercício que nós fizemos para chegar à proposta que eu vou colocar para vocês aqui agora. Qual seja, o Finance Track e o Sherpa Track, que são esses dois aqui na frente, em cima, são os dois áreas onde o G20 se processou e cresceu. Um é só finanças, é o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central dos 20 maiores que economia sentados juntos para resolver onde é que está o nó. O Sherpa são todos os atos e datas e temas, etc., que são discutidos com uma parcela importante da sociedade, inclusive incluída no procedimento. E Posso interromper? Pode. Está te interrompendo? Eu tenho intimidade, porque ele é meu pai, meu mestre, meu professor, meu tudo. Tudo que você está falando é brilhante. Só que o nosso governador tem que sair em 20 minutos para o aeroporto. Mas assim, o senhor pode deixar o governador falar e aí depois o senhor complementa? Não faz. Entendeu? Não, mas aí... Perdoa. Ah, então. Todo mundo entende. Não, mas a gente você sabe podia... que os tempos são assim, Não, mas só vou fazer uma reclamação a ela, já que a nossa intimidade é grande. Ela podia ter me avisado isso antes de eu chegar, né? Tá vendo? Mas é que eu sou Faustão, sabe que a pessoa... Não, eu quero é ouvir. Eu vim aqui para ouvi-lo, governador. Então é isso. Poxa. Você veio para ouvir, para estar, você me entende. Ah, bom. Você vai falar na mesa do Paulinho Braga. Eu vou encerrar em 2 minutos. Não, porque eu jogo a bola para você. É que assim, Depois a gente pode fazer a coisa funcionar. A bola é rapidíssima, tá? Não, engagement groups. Isso aqui tudo se repete agora. Se repetiu 18º ano, se repetiu tudo isso. O que nós criamos novo foi isso aqui. maravilha. Peraí, agora você vai ficar quieta. Não fala mais. Então, o mais importante para a gente é o seguinte: nós estamos criando uma nova relação com o G20. Espera aí, Lindália, não atrapalhe agora. O mais importante dessa geração do G20 é o seguinte: todo o trabalho que foi feito não pode ser para o futuro, tem que ser para o presente. É isso aí.
Bom, então agora a gente faz uma linhagem diferente. Vai em frente. Não, a única coisa não, que ele vai gostar. Vai, o mapa, isso é importante. Ele pode comandar agora? Então agora... Peraí, senta aí. Não, olha, gente, quem vai falar sobre o Mapa Mundi novo e a nova visão é o governador do Amapá. Olha, boa tarde. É óbvio que eu estou constrangido, né? E também com muito receio de frustrar as expectativas criadas aqui pela Lindália e pelo Paulo. E eu vou, começar realmente constrangido. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Almirante Ilques, uma honra estar ao seu lado. Paulo Protásio, já está convidado para o Amapá também. Bom, só para eu saber rapidamente, quem estava de manhã aqui quando eu falei? Por favor. A grande maioria. Então, eu vou poupá-los de repetir o que nós falamos de manhã, a não ser começar por um dos pontos que eu toquei, que foi a chegada de Vicente Anês Pinzon, antes de Pedro Álvares Cabral, pelo rio Oiapoque. 2 anos antes de Pedro Álvares Cabral, esse navegador espanhol vem do oceano, entra em um rio, sabendo que é um rio, obviamente, sabe que ali é o rio Oiapoque, porque existiam povoados, notadamente de indígenas naquela área. Ele entra, faz toda a cartografia, toda a descrição das áreas, o que vai nos permitir, vai nos ajudar lá na frente, na disputa, lá na Suíça, pelo contorno do mapa do Brasil, a determinar que o Brasil é dessa forma como nós concebemos hoje, e não de uma outra forma como os franceses queriam. E ele sai do rio Oiapoque, volta a navegar para o oceano, continua no oceano, mas em determinado momento ele percebe que a água não é mais salgada, que a água é doce. E ele batiza aquele mar de água doce, mar de água dulce. Só que depois ele vê que realmente não era um mar, era um rio-mar, que é o nosso rio Amazonas. Então eu estou contando de novo essa história para dizer que nós temos uma conexão forte com o oceano. O rio Amazonas e o Oceano Atlântico, por um longo percurso, são praticamente uma coisa só. Tem vários estudos que mostram como os sedimentos que são jogados ou trazidos pelo rio Amazonas vão a vários lugares, até na Flórida. Na Flórida, nós temos um encontro de sedimentos do rio Amazonas. Então, ele alimenta com sedimentos, com nutrientes, toda essa faixa que eu queria pedir. Podia voltar para o mapa do Protásio, por favor? Que esse mapa, para nós, é duplamente importante. Pode voltar? É possível? É André, né? O famoso André. Socorre, André. Então, só que, ao longo desses 500 anos, nós acabamos virando de costa para a nossa costa oceânica. Nós somos completamente divorciados do nosso oceano amazônico. Cadê? E esse mapa, que tem sido um orgulho de todos os brasileiros, e o Protásio tem participação direta nisso, o que ele tem de diferente? É que a América do Sul e o Brasil estão ao centro. A gente sai de uma visão eurocêntrica para olhar o mundo a partir da gente mesmo, do nosso quintal. Só que para nós, amapaenses, embora a resolução não seja boa, mas isso é duplamente importante, porque nós estamos no meio latitudinal e estamos no meio longitudinal também. Afinal, a linha do Equador corta o nosso estado. Por isso que eu disse, nosso endereço é o endereço mais belo do planeta.
é a esquina do Rio Amazonas com a linha do Equador. A esquina do Rio Mais Belo com a linha do Equador. Então, nós estamos duplamente ao centro, ou no centro do novo Mapa Mundi produzido pelo IBGE, pelo governo brasileiro. Bom, aí podemos voltar para a apresentação. O meu papel aqui, para os que me ouviram de manhã, é mais apresentar o Amapá. Talvez um dos estados menos conhecidos do país. Nós estamos no extremo norte do Brasil, mas temos um endereço que todo mundo conhece, e se fala quase que mecanicamente, né, do Oiapoque ao Chuí. E o Oiapoque está lá. O Oiapoque é a fronteira com a Guiana. André, pode voltar para a nossa apresentação. Obrigado. Nós estamos tem uma fronteira com a Guiana Francesa e com o Suriname. Com a Guiana Francesa, se a Guiana Francesa é um departamento ultramarino da França, é França. Tanto é que os guianenses se autodenominam, se autodeclaram franceses guianenses. Se vocês os chamarem apenas de franceses, eles vão dizer, não, somos franceses guianenses. Se dissermos só guianenses, também não, somos franceses guianenses. Isso é muito forte. Eles não são independentistas, ao contrário do que foi o Suriname e a Guiana, a antiga Guiana inglesa. Eles são autonomistas, é uma outra história, conquistaram muita coisa com isso, eles têm um regime político diferenciado, eles têm lá, tal como a gente, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais e senadores, que tal qual os brasileiros, carinha deputada ali, saem na terça-feira de Air France, vão para Paris participar do parlamento e voltam na quinta. Então, eu estou falando dessa realidade porque tem a ver com essa conexão que nós temos, esse arco das Guianas, a Guiana portuguesa, o Amapá, a Guiana francesa, a holandesa, a inglesa e a espanhola, que é a Venezuela. Essas Guianas todas estão conectadas entre si pelo oceano e pelo Rio Amazonas. Em toda essa área, faixa de domínio do Oceano Atlântico, mas também do Rio Amazonas. Você vê de forma mais simples pela água, mas quando você vai aprofundar um pouco mais a pesquisa, vai ver pelos nutrientes, vai ver pela composição, enfim, e pela influência que tem, inclusive, na nossa cultura. Então, o Amapá é esse estado, o estado mais ao norte do Brasil, a fronteira com a Guiana Francesa, consequentemente, vira para a gente uma oportunidade, porque vira uma fronteira com a Europa, ou com a França, vira uma porta de passagem. E eles nos veem assim também. Eles veem no Amapá uma porta de entrada para um mercado continental, que é o Brasil, ou a própria América do Sul inteira. E lá nós temos uma Zona Franca Verde. Essa Zona Franca Verde foi uma luta. Eu era prefeito de Macapá, capital, fui prefeito por 2 mandatos, antes de ser governador, e fazia parte do Conselho de Administração da SUFRAMA. Voltei a fazer parte agora, e nós conseguimos emplacar lá, junto com os outros prefeitos, governadores, essa Zona Franca Verde. Por quê? Porque todo mundo conhece aqui, eu já ouvi falar da Zona Franca de Manaus, não é? Tem um polo industrial em Manaus, que é fantástico, e que provavelmente, muito provavelmente, livrou o Amazonas do desmatamento. Porque uma vez que tem uma atividade produtiva, industrial, que não usa, que não devasta, concentrou a população, permitiu que o Amazonas continuasse tendo uma vasta área de floresta em pé, e aumentou o PIB do estado do Amazonas. Então, o polo industrial é em Manaus, não há discussão disso. Porém, a legislação estende alguns efeitos dessa Zona Franca para outras áreas da Amazônia. Uma delas é ali, Macapá, Santana, Amapá. Então, nós temos lá uma área de livre comércio, nós temos uma área de atuação da SUFRAMA com benefícios, inclusive, para a pesquisa. Os fundos da SUFRAMA podem ser aplicados no Amapá para a P&D, por exemplo. E temos agora, mais recentemente, a Zona Franca Verde. O que é a Zona Franca Verde? Ela é uma saída para aquilo que nós falamos de manhã. Como é que a gente pode desenvolver a economia, desenvolver economicamente e socialmente a Amazônia, mantendo a floresta em pé, tendo floresta para sempre.
aproveitando racionalmente a biodiversidade e verticalizando esses produtos e não só fazendo como se fazia há 500 anos, que se fazia há 500 anos, mandando matéria-prima para fora. Mandar matéria-prima in natura para fora é um crime contra a Amazônia. Porque se você manda só matéria-prima, você precisa de escala para mandar muita coisa para fora, porque tem baixíssimo valor agregado. Se a gente consegue agregar valor lá na floresta, aí nós temos uma alternativa ou um modelo, né, aplicável de forma racional. Então, nós temos a Zona Franca Verde, que basicamente é o seguinte: incentivos fiscais, isenção para produção industrial, igual na Zona Franca de Manaus, só que para produtos com matéria-prima local. Tem coisa que precisa ser aprimorada, mas já é um grande avanço. Pode deixar lá, por favor, ainda. Matéria-prima local. Aí tem várias formas, aliás, tem 3 formas de aferir isso. Uma, digamos que essa mesa aqui fosse de madeira, só madeira. Ó, essa madeira da Amazônia, isso aqui é um produto processado, agregou valor, porque a indústria moveleira, que hoje está quase a zero no Amapá e na Amazônia, já foi forte, isso era importante. Então, mesa de madeira da Amazônia, agregou valor, gerou emprego. Essa madeira, obviamente, tem que ser de madeira manejada, produto com incentivo da Zona Franca Verde. Ótimo. Tá, mas digamos que essa mesma mesa tenha um pé de aço, parafuso, etc. Ou seja, tem uma composição. Ah, mas tem a madeira, é importante. Você também homologa. Mas tem uma terceira forma de homologar esses produtos, que é essa forma aqui, ó. Você tem um sabonete, digamos, de cacau, que você tem 90% de glicerina, banha animal, vegetal, e só 0,0 alguma coisa de cacau, mas sem o qual não seria sabonete de cacau. Então, é a saída, né? Aí é que entram os fármacos, os cosméticos, que é uma das saídas. Não tem uma única saída, como se pensava antes, para o desenvolvimento na Amazônia. A Amazônia tem o seguinte, ela é a última fronteira. Vamos, então, colocar a pecuária. A pecuária vai salvar a Amazônia. Ah, não, uma indústria de mineração de tal coisa. Esses enclaves econômicos não deram certo. Nós pensamos hoje em várias possibilidades, né? E a Zona Franca Verde pode nos dar algumas alternativas de desenvolver, utilizando racionalmente, eu vou falar a palavra, novamente, explorando racionalmente, mas a palavra explorar nos soa mal, né? Mas para a ciência, explorar significa pesquisar, exploração significa conhecimento para a ciência, né? Para falar a palavra corretamente. Então, nós queremos explorar alternativas como essas que eu estou mostrando aqui. Uma startup de cosméticos e fármacos, que fez contato a partir da Startup 20, que nós fizemos lá, com um professor farmacêutico, doutor Tavares, que foi reitor da nossa Universidade Federal, que é muito novinha, e que está aproveitando as suas pesquisas para transformar em produtos. Só que estavam industrializando esses produtos em Ipatinga. E, poxa, mas então, para completar esse ciclo virtuoso, nós temos que produzir no Amapá. E eles estão fazendo isso agora. Nós abrimos agora um segundo condomínio do Distrito Industrial e estamos convidando empresas que queiram associar inovação, tecnologia com o nosso ativo ambiental. Que, como eu falei de manhã, e quero repetir agora porque isso é importante, isso faz parte da cantilena, isso faz parte daquilo que tem que ser repetido sempre como mantra, que é o seguinte: não adianta apenas termos os melhores indicadores ambientais. Isso é muito bom e é um belo ponto de partida. A maioria da Terra não tem mais isso. Nós temos um belo, excelente ponto de partida, que é esse ativo ambiental. Os melhores indicadores ambientais do Brasil e provavelmente do planeta estão no Amapá. Ok, mas com péssimos indicadores sociais e econômicos. Se nós quisermos, de forma honesta, continuar falando
de meio ambiente, de economia verde, de economia azul, de economia ética, como queiram, nós temos que fazer essa dicotomia se transformar em binômio, e não mais numa dicotomia. Que, caso contrário, falar em sustentabilidade, com essa realidade que nós temos no Amapá e em boa parte da Amazônia, ou seja, riqueza natural e pobreza humana e econômica, é o discurso mais insustentável que possa ter. E nós não temos condições mais de sustentar, desculpe o trocadilho, esse discurso tão insustentável que é ter floresta em pé por um lado, isso é muito bom, e muita pobreza pelo outro. Então, agora pode passar. Estabelecemos, essas são algumas das saídas que nós estamos vendo que tem mercado e dialoga com o que nós queremos, né? A agroindústria. Nós concluímos o nosso zoneamento ecológico e econômico. Estamos super felizes e orgulhosos por isso. Porque, olha só, imagina que uma vez que o nosso estado tem 97% da sua floresta intacta, nós usamos só 3%, Protásio, dessa floresta em 80 anos, entre território e estado. 73,5% do território protegido. Área indígena, reservas biológicas, APAs e outros tipos de institutos de proteção. Então, dá 73,5%. Fizemos zoneamento ecológico e econômico e podemos dizer com muita confiança, com muita certeza, o que pode e o que não pode, aonde pode, onde não pode, o que pode nessa ou naquela área, para orientar as atividades econômicas, para não ter revés. Nós não temos nenhum histórico no Amapá, como eu falei de manhã, nós fomos o primeiro estado a demarcar todas as nossas áreas indígenas sem nenhum conflito, todas sem nenhum conflito. Nós não temos histórico de conflito entre produtores e indígenas, produtores e quilombolas, produtores, enfim, não temos. Isso é muito bom. E nós queremos manter isso. Mas, por outro lado, como eu falei também, a nossa preservação, ela se deu muito mais pelo distanciamento, pelo isolamento e pela omissão. Nós queremos continuar protegendo, mas não pelo isolamento, não porque somos distantes, não porque temos isolamento ou pela omissão do Estado que não conseguiu chegar lá. Nós queremos continuar preservando de forma afirmativa, propositiva, até porque temos aquele problema a vencer, a superar, que é a pobreza. Debaixo dessas copas, como eu falei, tem muitas comunidades tradicionais, muitas, indígenas, ribeirinhas, quilombolas, castanheiros, seringueiros, enfim, que estão aí embaixo. E eu afirmei de manhã e volto a afirmar, a grande maioria, ou para não dizer a totalidade, vivem na pobreza. Vivem na pobreza. O que diferencia a população do Amapá são aqueles que estão nos núcleos urbanos, em geral, ou em bons empregos, ou na atividade empresarial que conseguiu, de alguma forma, superar as dificuldades amazônicas. Mas aqui, ó, a agroindústria, então quer dizer que Clécio está propondo que vá o agro para o Amapá? Sim, nós temos condições porque nós temos áreas específicas. Acho que essa é a grande lição e o grande experimento. Nós temos um zoneamento ecológico e econômico para dizer onde pode e onde não pode. Mas nós não queremos só produzir grãos, exportar grãos. Nós queremos produzir ração para poder fazer piscicultura, porque a gente tem lá área, a gente tem água e a gente tem sol 365 dias por ano. E a gente é acostumado a manejar peixe, só que a gente não consegue manejar. A gente vai numa feira e pergunta, de onde vem esse peixe? Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso, Rondônia, Maranhão. Ou seja, é uma atividade que a gente poderia estar fazendo lá. Esse tipo de ajuda que nós precisamos. Pois bem, a indústria alimentícia, que tem a ver com a agroindústria, né? Aqui está a madeira e imóveis. O termo correto é floresta. Porque nem tudo na floresta é madeira. Nós temos dentro dos recursos florestais os madeireiros e os não madeireiros. Aqui é não madeireiro. Aqui é não madeireiro. Aqui tem móveis que agrega valor
A carpintaria naval, que era uma das nossas especialidades, foi quase a zero, porque foi uma área que foi criminalizada, porque sempre a gente trabalha com os extremos, né? No extremo, o desmatamento, no outro extremo, para tudo. Acho que nós podemos, tenho certeza, nós podemos, com a ajuda da ciência, encontrarmos caminhos, como, por exemplo, o manejo florestal sustentável comunitário. Nós temos exemplos lá. Cerâmica e vidros, porque nós temos matéria-prima e não utilizamos. Fármacos e cosméticos, que é uma das que pode garantir alto poder de agregação de valor, e energia renovável. São alguns apenas. Nós estamos realizando, nesse momento, no Amapá, há um ano mais ou menos, 1 ano e 3 meses, o maior estudo de potencial de energia renovável da margem equatorial. Tem uns equipamentos medindo em tempo real potencial de sol e de vento, para poder ter um atlas do potencial eólico e solar e poder oferecer para que nós possamos ter empreendimentos capazes de, a partir desse ativo ambiental, termos também, elevar os nossos indicadores sociais e econômicos. Pode passar? Bom, esse aqui é um estudo que o nosso IEPA está fazendo, nosso Instituto de Pesquisa. A Cláudia está aqui, ela é do IEPA. Nós temos alguns projetos pesquisando heroicamente, com muito pouco recurso, a margem equatorial, a foz do Amazonas e a costa atlântica amapaense. Olha, essa é a boca, Macapá está aqui, ó. A gente está na boca do rio Amazonas. Por isso, e aqui passa a linha do Equador, né? Por isso, esquina da linha do Equador com o rio Amazonas. Pode passar? Pode passar? Bom, aqui tem um projeto do governo federal, também importante, que é aqui, juntar todas essas Guianas que eu falei, mais o Amazonas, Pará, e criar aí um corredor, né, de oportunidades, sempre levando em consideração, não são negócios de qualquer jeito. Eles chamam de rotas de integração. Essa é a rota Ilha das Guianas. Quer dizer, pela primeira vez, estamos levando em consideração que nós somos, vou usar aspas, ilhas. Ilha no sentido de isolamento. Então, de se pensar um projeto que tenha atenção às nossas características, aos custos amazônicos, às dificuldades amazônicas que nós vivemos. Pode passar? Que eu estou falando muito. E é isso. Ao final, se eu esqueci alguma coisa aqui importante, é isso. Eu ouvi falar muito de plástico, a gente está falando muito de plástico e dos microplásticos agora, não é? Vocês imaginem se nas cidades mais modernas estão tendo dificuldade de lidar com o plástico. Imaginem para o Amapá. Há 30, 40, 50 anos atrás, tinha pouquíssima embalagem de plástico. Pouquíssima. E era comum, eu ainda peguei muito nas vendas, você tem embalagens orgânicas. No máximo papel, mas folhas de bananeira, muita embalagem orgânica. E o nosso povo era acostumado a comer e jogar no rio. Porque como nós somos todos ribeirinhos, vocês terem uma ideia, só 2 municípios do Amapá não são ribeirinhos. Só 2. Todos os demais são. Então a gente comia e jogava no rio, porque tudo era orgânico, não tinha problema. Quando vira para o descartável, para o plástico, nós não fomos educados para isso. Nós passamos a continuar consumindo e a descartar a embalagem, que em geral é maior do que o conteúdo, não é assim? Está aqui, ó. Tem muito mais embalagem aqui do que conteúdo. E a gente passou a jogar fora como jogava antes o material orgânico. Imagine o problema. As nossas favelas são favelas fluviais. E embaixo das casas dos nossos moradores, das nossas áreas de ressaca, é assim que nós chamamos, é coalhado de plástico. Olha, eu estou colocando de um lado o nosso potencial e de outro lado, colocando os problemas que, ao nosso ver, podem ser enfrentados a partir de discussões como essas que a gente está fazendo aqui agora. Muito obrigado. Tem um vídeo, Indália. Muito, muito, muito obrigado mais uma vez. Tem um vídeo rapidinho aqui, vamos lá.
Lindália, antes dele sair, um comentário. Almirante, não sei se vamos falar juntos, mas eu vou lhe dar a oportunidade, quando falar, reafirmar o que eu vou dizer ou não. O seu discurso é brasileiro. Não é um discurso de engajamento, é um discurso de solução. O Brasil tem que vender valores agregados seus. Eu vou me permitir dizer o seguinte: não tem nada a ver com a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é uma forma de introduzir materiais, tecnologias e equipamentos para um caminho de ação nacional de fora para dentro, e não de dentro para fora. A sua proposta deveria ser destacada pelo nosso processo, porque é uma forma coerente, inclusive da oportunidade que se tem na competitividade que o Brasil pode começar a ganhar em termos de espaço. Ele nos convidou, Almirante, para ir lá. Eu já aceitei. O senhor, depois disso, você vai, vamos ou não vamos juntos? Já viu? Já estamos caminho andado. Então, diante desse fato, eu queria dizer a vocês o seguinte: nós vamos perder o governador aqui, mas fica o seu desafio para nós. Tá? Faça uma boa viagem e a gente pode fazer com que a gente possa ter seu compromisso. A última palavra nesse quadro é o seguinte: nós vamos dar o seu recado durante a sua ausência. Não, só agradecer mesmo, eu me senti muito bem em falar aqui claramente, abertamente, porque nesse debate, com esse tema tão sensível que é meio ambiente, mudanças climáticas, que nós devemos enfrentar, sim. Nós estamos vivendo efeitos terríveis das mudanças climáticas, mas nós não podemos permitir que isso seja utilizado para mais dominação ou para mais dominação. Eu vou terminar repetindo o que eu falei de manhã sobre a COP, que deve ser uma grande oportunidade de falarmos francamente sobre a Amazônia. Mas duas coisas terríveis não podem acontecer, Almirante, na COP. Uma é, de um lado, apenas romantizarmos a Amazônia. E vendermos muitas miçangas, vendermos artesanato, sabe? Fazer uma grande feira, onde todo mundo vai lá para viver essa feira, e sair pintado, sair com os colares e tal. Isso vai acontecer naturalmente, mas nós não podemos romantizar apenas a Amazônia e o que acontece na Amazônia. Esse é um extremo. O outro extremo que não pode acontecer é permitir que um discurso de fora para dentro, que seja só preservem, protejam, porque vocês não estão sabendo proteger, não, isso não pode acontecer também. Nós precisamos mostrar com muita brasilidade, Paulo, o que é a Amazônia, mas também colocando o dedo na ferida, porque é uma chance incrível de apontarmos soluções, e não são soluções mágicas, soluções construídas, né, com institutos de pesquisas, universidades, pesquisadores, populações tradicionais, governos e empresas. Se tivermos regras claras para a Amazônia, teremos bons negócios. E aí podemos chamar de que quisermos, né? Negócios verdes, negócios azuis, negócios sustentáveis, negócios éticos, que o nome é o que menos importa. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. Um abraço, desculpem ter que sair correndo. Governador, Paulo Protásio, a gente precisa de uma foto antes do governador sair. Lindália? Obrigado, viu? Um abraço. Boa tarde. Muito bom.
Obrigado, governador. Foi um prazer estar com você. Tá? E aqueles brindes ali, ó. Vamos dar seguimento à nossa ideia. A única coisa é a gente voltar àquele momento do mapa, só para a gente fazer uma abertura para que o Almirante Hicks faça Já tá aí o mapa da apresentação. Passa o outro. O que eu quero colocar para vocês é o seguinte, é o nosso posicionamento, é a nossa cabeça. Tá? A gente é eurocentrista no mapa que a gente aprendeu na nossa escola. Nossa cabeça é atlântica e não é continental. Ela não faz parte do ambiente pacífico. É claro isso? Se alguém achar que na sua infância foi colocado à esquerda e o processo todo está centrado na Europa e a gente está pensando no nosso território como uma forma correta, está errado. Ou seja, por quê? Nós temos que sentir que nós estamos diante de um outro mundo, numa outra forma. E alguém, no início da outra sessão, disse que, inclusive, fez um mapa aqui a partir da Antártica, em que o oceano é prevalente. Ele é totalmente e é 71% do mundo. Água. Então, vejam bem, a gente se recolocar, mas recolocar também melhor. Ou seja, isso aqui é o Brasil no mundo, dentro de um quadro de relacionamento de energia renovável. Olha como é que a gente está bem. Gente, ninguém pensa nisso, então eu vou dar o primeiro desafio nosso. O Brasil vai ser o maior exportador de energia do mundo nos próximos 10 anos. E qual é o problema? O desafio nosso é que você produz energia e tem que ser consumida, senão ela não vale nada. E o que isso significa? Precisamos criar uma base produtiva gigante, demandante de energia. Esse é o nosso... A própria Petrobras vai gostar imensamente se a gente adotar essa atitude a nível de estratégia, porque ela vai ser grande produtora de energia. Então, o que acontece? Se você pensasse só no Nordeste, que todo mundo acha que é ruim, só a produção de energia no Nordeste, eólica e na faixa solar, sozinha, dá para atender toda a demanda europeia. Está claro? Então, nós estamos diante deste tipo de desafio. Ele colocou, o nosso governador colocou os produtos agrícolas, colocou a agroindústria, colocou como pontos de importância, né, a realçando o número 1, número 2, número 3. Gente, nós vamos ser os maiores produtores de alimento do mundo. E você sabe o que vai mais crescer nos próximos 10 anos? Consumo alimentar. Nós somos capazes de sermos aqueles que vão garantir na relação global a segurança alimentar. Então, se a gente tem esse tipo de fotografia, não tem mais o que a gente pensar. Tem que se seguir um caminho que tenha esse tipo de sentimento. Agora, eu vou dar uma picadinha rápida aqui, uma da outra. Esse aqui é emissões de CO2, não vou entrar nisso, mas esse aqui é só plástico. O Brasil é campeão, 4º lugar, de colocar plástico no oceano. Então, agora vamos passar para isso aqui foram os mapas. Esse agora aqui é do IBGE, esse aqui é do Exército. A primeira entrada que eu fiz foi falar com o pessoal da área do Ministério vamos dizer, Defesa. Por que a gente tem que montar um mapa mundi novo, diferente? Para ter uma consciência interna. Hoje é a adoção, inclusive, oficializada já dentro das Forças Armadas. Aí eu saí para o IBGE. O IBGE, esse ano, em 2024, lança o seu primeiro Atlas para criança, é a 9ª edição, com o Brasil no centro do mundo, em todos os quadrantes. A criança agora vai entrar na sala de aula, vai perguntar onde eu estou,
sem perguntar à professora, a professora responde, você está aqui, aí ele vai se sentir que ele está no centro. Então, essa operação, esse é o mapa que está circulando já agora oficialmente pelo IBGE. O que é o mais importante para a gente fazer tudo isso é o desafio que eu vou deixar o almirante responder. Por anos e anos, há muito tempo, eu diria, sem errar, 500 anos, o Brasil já poderia ter pensado numa forma bioceânica, por conta dos seus descobridores. Hoje, o Pacífico representa 60% dos nossos negócios, as nossas trocas, as nossas formas de operar com o mundo. O Atlântico, 40%. Então, vejam bem, isso tudo nos faz diante de um processo bioceânico. Você já imaginou, se você fosse morador, alguém aqui mora em Goiás? Ninguém. Pois Goiás é o centro do Brasil. Perspectiva. Nós descobrimos hoje que Amapá é o centro, também, por sua vez, mais estratégico ainda do que a gente imaginava. Então, esse quadro todo, você já imaginou Goiás ter hoje uma relação Pacífico e outra relação Atlântica e ter um centro de relacionamento? O que falta para unir esses dois lados é muito pouco. E hoje o Brasil tem 5 projetos em curso, já andando no Ministério do Planejamento. O almirante vai fazer a sua apresentação e provavelmente vai chegar aonde nós queremos, que é essa incorporação o mais breve possível. Almirante, a sua vez. Pode manter esse... Não, mantém aquele... Isso, exatamente. Não, eu quero que mantenha exatamente isso aí. Bom, nós temos um indicador aqui, laser não, né? Bom, primeiro agradecer a Lindália, de algum lugar por aqui. Privilégio de estar aqui com todos. A nossa mensagem é mais para os jovens, porque, como marinheiro, né, André, prazer te rever, nós estamos mais para a atracação do que para o suspender. Então, nós temos que preparar o equacionamento desses desafios que o Paulo Protásio acabou de mencionar. Eu vou iniciar com essa apresentação porque entrar no ambiente oceânico é necessidade nossa, é imperioso mudar a nossa cabeça. Completamente. São desafios permanentes só de estar lá, porque o ser humano é terrestre. As nossas referências são terrestres. Mas a referência que se apresenta para o Brasil é uma referência que vem, tem uma senhora portuguesa que eu conversei há pouco, da Escola de Sagres. Nós estamos falando do século XIV, depois de Cristo. O infante Dom Henrique. Então, se vocês observarem aqui, por que esses canais bioceânicos são importantes? Parece que nós estamos inventando... Não, canal de Suez. Aqui, no Egito. Esse canal de Suez encurta a distância de toda a Ásia, do Oceano Índico, para o Mediterrâneo centro-europeu. Então, foi construído o canal de Suez. Fábulas de dinheiro investido e fábulas de dinheiro revertido em benefício dos protagonistas, que foram europeus, britânicos, principalmente à época. Mas não parou por aí essa necessidade de encurtar distâncias. O canal do Panamá. Depois eu vou mostrar com mais detalhes na outra apresentação. Eu estou aproveitando essa porque nos situa, nos coloca no ambiente oceânico, nas dimensões. Eu não sou geopolítico. O geopolítico é importante, mas ele pensa nas situações de confronto com a Argentina, relacionamento com a Argentina. O oceano político pensa da Argentina e com a Índia, com a China, com a Alemanha, com a Rússia. É tridimensional o assunto. É muito complexo ser oceano político. Por isso nós vamos ver mais adiante que nações, povos ricos sempre foram ligados ao mar, desde os fenícios.
O Brasil, bioceânico, nós estamos pensando em Atlântico e Pacífico. Por que os Estados Unidos levaram uma grande vantagem, entre outros aspectos, evidentemente? Porque ele é bioceânico. O Atlântico e o Pacífico, conectado internamente, intensamente por rodovias, ferrovias e hidrovias. Esses são pontos importantes que os mais jovens devem entender, que o Brasil ele decorre de um país continentalmente pequeno, Portugal, que através de uma matriz formada basicamente no caos, liderado por um infante chamado Dom Henrique, cuja mãe era uma inglesa. Vejam bem isso, mãe inglesa. Por que o seu neto não compactou com Napoleão? Porque ele não era Bourbon, era Windsor. Essas considerações tem que vocês mais jovens, e nós, como estamos agora nessas posições de liderança, entendemos que sim, é um momento desafiador, mas nós temos que trazer, não romantização da Amazônia, que é importante ter, mas sem ciência não há viabilidade na Amazônia. Continuarão os indígenas pobres sendo explorados pelo garimpo ilegal. Essa é a realidade. Não há como fugir disso. Tráfico de droga, etc. Mas é um momento de esperança. Eu peço, então, passar para a minha apresentação, por favor. Estamos saindo dos espaços oceânicos, vamos continuar. Aqui embaixo é um retroporto. Quando vocês virem um porto, os corredores verdes, vocês pensem em sobrevivência e prosperidade. Sobrevivência, nós temos que importar insumos para o nosso agronegócio. Recentemente, a ministra Cátia Abreu disse que ela paga royalties para tribos indígenas canadenses para trazer potássio para o Brasil e fósforo, mas não pode pagar do Brasil para os índios que lá habitam aquela região. Sustentabilidade faz parte desse processo. Se nós formos, então, equânimes, não podíamos importar do Canadá. Como é que nós íamos fazer com o nosso agronegócio, que é uma potência que gera a nossa sobrevivência e a nossa prosperidade? Aqui eu só peguei isso aqui, Protásio, para mostrar a diferença em termos de milhas. 12.300 milhas contra 7.200 no canal de Suez. O que significa isso? Custo. Por isso que eles abriram o canal. Por isso que nós temos que ter os corredores trioceânicos. Eu vou dizer por que trioceânicos. Pode avançar, por favor. Próximo. Ah, tem aqui, deve ter, né? Esse é o canal do Panamá. Por que é importante para o Porto de Nova York, até para a costa oeste dos Estados Unidos, para São Francisco, passar pelo canal? Na verdade, esse canal devia ser no Nicarágua. Depois é essa outra história. No Panamá. Ele encurta 5.200 milhas. Isso é custo. Dia no mar custa dinheiro. Frete marítimo. E nós também. Por que eu disse que o Brasil é trioceânico? Deveria ser. Porque nós temos o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico e temos o Caribe. Por isso que Macapá, o Amapá é importante, que é o portal do Atlântico. Portal que nos coloca nos mercados do sul dos Estados Unidos e muito mais próximos da Europa, nós vamos ver, pelas hidrovias, rodovias e ferrovias que tem que cortar o Brasil norte, sul, leste, oeste. Sistemas modais plenamente integrados. Para nós termos o desafio da energia, para nós termos emprego, desenvolvimento. Senhores e senhoras, estimados alunos, vencedores desde já, não há solução pequena para o Brasil. Não existe isso. É um país grande, continente. Ele é maior que a Europa. Quase 2 vezes. Aquele mapa que o Protásio mostrou muito bem, mostra a Amazônia Azul, que nós vamos ver aí. São 5,7 milhões de quilômetros quadrados, além do território continental. Pode ir para avançar, por favor. Essa imagem que eu mostro, o que são as águas? Esse é o canal do Panamá. Se aproveitaram vários lagos, várias reclusas,
Eu fui comandante do navio Escola Brasil. Eu fiz questão de passar por aí para mostrar para os futuros oficiais o que significa uma obra de engenharia aí. Começou com os franceses, terminada pelos norte-americanos. Significa prosperidade, sobrevivência, emprego, estabilidade. Nós temos que gerar emprego no Brasil, importar emprego para o Brasil, e não importar convulsão social. Esse é um ponto importantíssimo. Quando associamos isso com os impactos da ciência, tecnologia e inovação que vem vindo, a revolução do conhecimento, os tempos cada vez mais exíguos, se fala muito assim, né, Protásio? Está se abrindo uma janela de oportunidades. Janelas de oportunidades, é verdade. É um trem em velocidade quântica, ele para na estação, abre um QR Code, coloca aqui seu currículo. Você bota o currículo, vetado, fecha e vai embora, acabou. É isso. Antigamente, para aprender a ser pedreiro, ele assistia outro trabalhando. Hoje, ele tem que encontrar uma máquina que faz nível com sistema laser. Como é que ele vai fazer isso, se não tem escola? Pode seguir, por favor. Em 1990, eu estudando para entender a determinação da Lindália, eu descobri que existem eixos de integração e desenvolvimento da América do Sul. Por isso que eu digo que nós somos trioceânicos. Especificamente, olha, observe, a Guiana, foi mencionada pelo governador do Amapá, o Andino, os países andinos, Bolívia, Paraguai, Bolívia, Brasil, Peru, o Andino Sul, região Sul, e aí do lado de lá, Mercosul, Interoceânico, Capricórnio, Hidrovia Paraguai, Paraná, etc. Isso foi em 1999, ano 2000, está aqui, ó. Uma cumbre, encontro de presidentes sul-americanos, no ano 2000. Então, já se fazem 24 anos que esse trabalho vem sendo desenvolvido. Essa é a realidade. Pode passar, por favor. Aqui é um detalhamento, foi mencionado por questão de coincidência, né? Os portos aqui do Chile. Iquique é o norte, Antofagasta mais ao sul, Valparaíso, Concepción, e as conexões devem se fazer. Aí começam aquelas questões, né? Mas nós vamos nos integrar com a Argentina sem dúvida nenhuma. Absolutamente. E que a Argentina seja próspera, rica, menos no futebol, viu? Sinto muito, pentacampeão mundial. Vamos ao Hexa. Muito bem. A Argentina rica, ela compra mais do Brasil. Nós vendemos mais para eles. O Chile rico, ótimo. Quem gosta de morar perto de comunidade, essas dificuldades todas que nós estamos ficando entristecidos, deve entender o que eu estou falando. Nós temos que afastar, pelo desenvolvimento, hipóteses que remontam ao século passado. Não existe mais essa possibilidade. Os cuidados de conflito, os cuidados militares permeiam tudo isso, mas, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento neutraliza, porque a fome sempre foi mal conselheira. Sempre foi uma má conselheira. Pode seguir, por favor. Isso mostra os rios que o Brasil tem e a América do Sul. Por isso que é bioceânico. Observe lá o negro, Orinoco lá no norte, o branco, o Amazonas, Solimões. A animação dessa imagem mostra, inclusive, o movimento deles. Por que o Brasil se expandiu para o oeste? Por dois motivos. Porque o rei português e espanhol, no Tratado de Tordesilhas, é o mesmo rei. Então, se é tudo igual, vamos para o oeste. Aí criou-se o conceito geopolítico, multis possidetis, é meu porque aqui estou. Eu moro aqui, então é meu. Que se usa o uso capião. Mas esse rio aqui, Tietê, ele é um dos poucos rios que ele não corre para o mar, ele corre para dentro do continente. Foi por este rio que os bandeirantes avançaram para o oeste. Então, essa dimensão gigantesca, fruto, evidentemente, da perspicácia portuguesa. Quando disserem para os senhores que a nossa colonização foi errada, teve imperfeições, sim, ocorreram. Mas os portugueses mantiveram
um país continente, um país com o mesmo idioma, quando os outros espanhóis se fragmentaram. Pode seguir, por favor. Esse é o mapa do Brasil, que foi mostrado há pouco pelo Paulo Protásio, a incorporação aqui da Amazônia Azul. Esta área azul claro e azul mais escuro é esforço da comunidade científica brasileira, apoiado pela Petrobras, apoiado pela Marinha do Brasil, pela sociedade brasileira, pelo Ministério das Relações Exteriores, para mostrar que os princípios de Sagres se refletiram aqui. Existem, então, os corredores bioceânicos, trioceânicos, que nós temos que colocar no Mar do Caribe, e a integração necessária nessa região toda aqui. São Pedro de São Paulo, que no meu tempo mais jovem era chamado de Penedo, São Pedro de São Paulo, hoje se chama Arquipélago de São Pedro de São Paulo. Aquela área ali equivale a uma baía. O que tem ali de importante? Albacora, atum. Um peixe de atum de 300 quilos, sendo pescado como se deve a 350 metros de profundidade, vale da ordem, um peixe, 2 milhões de reais no mercado asiático. Vale a pena essa área ser brasileira ou não? É isso que nós estamos falando. Os desafios que nós estamos enfrentando são dessa magnitude. Pode seguir, por favor. André, pode prosseguir. Quais são os objetivos, então, dos corredores trioceânicos? O desenvolvimento da América do Sul, o nosso desenvolvimento. Essa complexidade toda aqui, dessas ações que têm que ser desenvolvidas, é porque para ser rico, para ser poderoso, para ser bem-estar para todos, temos que trabalhar em várias frentes. Faz parte do processo de país grande ter todas essas atividades. E isso vai promover a interação cultural. Quem não gosta de vinho chileno, vinho argentino, visitar a Livraria Pacífico, lá em Buenos Aires, que é maravilhosa. Eu que morei no Chile, espetacular, Vinha del Mar. Essa integração cultural, os peruanos, faz parte do processo de neutralização de arestas. Coisa que a Europa não conseguiu até hoje. E aí vem uma observação muito importante que o Paulo fez, que é com relação ao G20. Nós estamos assistindo, me permito uma pequena digressão, o Conselho de Segurança da ONU não está conseguindo resolver os problemas seríssimos de conflito que nós estamos enfrentando. Não está conseguindo. Preocupações crescentes nessa área, por vários motivos. Se cria o G7, que é praticamente os mesmos do G5, vamos dizer assim. O G20 entra com uma pauta muito mais ampla, S20, Science 20, O20, Ocean 20, T20, Think Tank 20. Então, essa pauta é que realmente terá condições de nós solucionarmos as questões. Vamos em frente, para finalizar. Temos que verificar que os sistemas são integrados, o custo-benefício, ações de curto, médio e longo prazo, portanto, são questões de Estado, não são questões de governo, e pautado em relações exteriores de diálogo. De diálogo. Pode seguir, por favor? E aqui eu vou finalizar. Meus amigos, aqui nós temos os fenícios, que inventaram o comércio. Ali em cima, os primeiros alfabetos existiram no planeta, criados pelos comerciantes fenícios. Hoje, nós temos uma civilização ocidental pautada, Sócrates, Platão, Aristóteles, porque nessa batalha de Salamina, o Império Persa, autoritário, foi derrotado na batalha naval de Salamina. Hoje nós sabemos é Atenas, ninguém sabe onde foi Esparta, sabe que existiu.
mas onde que exatamente o Império Persa se transformou. A Grécia continua sendo Grécia. O Império Romano, enquanto dono do Mediterrâneo, persistiu. Aqui é nosso melhor exemplo. Como que Portugal, muito menor que a Espanha, teve um império que se manteve gigantesco. Reino Unido, a Batalha de Trafalgar. Aqui eu quero fazer uma recapitulação. Anos antes de Trafalgar, que foi em 1805, onde o almirante Nelson vence Napoleão, nós tivemos a Invencível Armada. Eu quero só dar um exemplo. Nos dois embates, uma monarquia parlamentarista, onde o rei e a rainha tinham limites constitucionais, apesar de serem reis e rainha, mas tinha limites. Teve um embate com o absolutismo. Qual foi o vencedor nas duas oportunidades? A monarquia parlamentarista. O que mais se aproximava, ou se aproxima da democracia de Salamina. O comércio imposto pelo ambiente marítimo traz a tolerância pela cultura diversa. Traz o entendimento da complexidade que é o mundo. Os Estados Unidos, quando adota a filosofia de Mahan, um oceano político, passa a ser a potência dominante. O que a China está fazendo hoje? Se transformando numa potência marítima, paulatinamente. Dos 10 maiores portos do mundo, muitos são chineses. Os armadores do mundo, chineses. E ainda tem a Rota da Seda, que é um apoio logístico para sustentar a expansão chinesa. E nós não temos nenhum temor quanto a isso. Por favor. Só queria finalizar, então, relembrando, né? Agradecendo a Lindália, rever aqui amigos, a doutora Janice, a nossa querida Ana Paula, os companheiros de arma aqui, o comandante do ar, o almirante da Silva, as pazes ali. Um abraço em todos e muito obrigado pela oportunidade de aqui estar. Bom, gente, chegamos ao nosso final. Eu queria mostrar um pouco dessa harmonia entre os conceitos, inclusive do respaldo dessa visão histórica com a relação da nossa oportunidade presente e futura, né? O governo acertou no timing. A gente tem hoje um potencial a ser mobilizado enorme, gigante. Se vocês olharem o trabalho e o grande encanto que tem ao conteúdo que vai e foi o legado, e é o legado mais recente do G20, da Índia, eu garanto a vocês que vocês vão ser surpreendidos. Qualquer tema que vocês escolham, não importa qual, o Business 20, o B20, se vocês lerem o B20, se a gente puder executar 30%, 40%, 50% daquilo em relação ao Brasil, hoje, agora, encaminhar, não esperar o outro, a nossa nova fase, incorporar a nova fase. Mas para incorporar a nova fase, a gente tem que caminhar de alguma forma, urgentemente. Esse fato nos leva e nos remete para esse campo em que foi claro o processo da relação da linguagem, o acerto que as Nações Unidas fez ao criar, a partir de 2015, dentro do quadro da COP, dentro do exercício da nossa ação de sustentabilidade, os ODS. No início, eles foram um pouco reticentes, não sabiam bem como fazer, de que forma fazer, mas o critério é tão sensacional que ele foi adotado pelo G20. Gente, o G20 integralmente, de A a Z, fala odessianamente falando. Ele fala exatamente dentro dos 17 objetivos. Ele não escapa dos objetivos. Ele raciocina nos objetivos. Ele se propõe nos objetivos. E, mais importante ainda, ele nos dá um tempo. E, ao dar um tempo, ele diz, é mensurável.
A gente sabe o que a gente vai poder chegar em 30. O Brasil pode ser um país feliz na adoção de um plano de ação estribado em cima do exercício que ele vai promover e vai encaminhar para a África do Sul de presente para o mundo. Por que não começar agora? Que dia, Ana? Hoje, dia 8, 8. A que horas? Que horas? Agora, exatamente, 16h23. Às 16h23, no nosso evento que a nossa Lindária tão brilhantemente conduziu, organizou, estruturou com um pouquinho da nossa ajuda, né, nesse processo, a essa hora a gente começa a adotar um procedimento que vai ser mais ou menos correspondente a esses 3 níveis. Primeiro, transformar a nossa ação em uma ação de aventura, organizar, fazer acontecer, administrar, promover, mobilizar, atrair, comprometer, fazer agenda. É o 17. Dentro da área econômica, olhar esses 4 que estão aí em cima e traduzir isso em ação, de imediato. Aqui, durante o primeiro dia, ontem, a gente falou em várias coisas, inclusive quando se falou no fashion, na moda, no tecido, nisso, aquilo, outro, se falou no 12. Teve gente que chegou aqui ao ponto de dizer precisamos ser racionais no consumo. Alguém falou isso aqui ontem, 3 vezes. E eram vendedores de moda. Gente, consciênciazinha tomando conta de um procedimento, de uma ação processual. É linguagem, Odessiana. Então, esse compromisso, o Brasil pode marcar com grande categoria, e em cima, inclusive, da juventude, que foi a sua preocupação da mensagem. O segundo ponto, na realidade, é a parte social. O Brasil fez até um risco maior ainda, nunca tinha pensado nisso, ele transformou o objeto social num paralelo, num próprio, numa vida com luz própria. Está fazendo para fazer, inclusive, um pouquinho antes da reunião do G20, na sua finalização grandiosa. E o Rio pode ser player no processo, porque vai ser o lugar onde vai acontecer. E o terceiro é realmente a parte ambiental. Não tem saída, não há como a gente fazer opção. Eu não sei se faço hoje ou se faço amanhã, mas você vai ter que fazer de qualquer jeito. Inclusive a mudança de comportamento. Em qualquer lugar, Mirante, até na produção de navios. Então, o que acontece para a gente é tirar desta reunião a recomendação que deve ser encaminhada da forma como vocês hoje discutiram com o pessoal do próprio esquema de indução do segmento privado através do pacto da ONU. Vieram aqui dizer isso, que nós somos encarregados de fazer essa mensagem ser transportada para terceiros. Podemos fazer isso isoladamente, cada um dos seus grupos. Quantas reuniões todo mundo aqui, de alguma forma, participou do G20 até agora? Quem não participou, levanta a mão. A grande maioria ficou sentado, pouquíssimos levantaram a mão. Há uma mobilização, há um entendimento, há uma cruzada em curso. Fazê-la da forma inteligente é a única coisa que a gente pede, a única coisa que a gente pode exigir, a única coisa que a gente pode aferir e terminar por dizer. Realmente, o Rio de Janeiro não foi só o lugar mais certo para fazer isso. E eu vou dizer a vocês a razão do porquê. Porque o Estado resolveu fazer isso acontecer. Ponto. O governador Cláudio, reunido na dia anteontem, quarta-feira, na Casa G20, diante de todo o seu quadro de pessoas ali presentes, participantes, nós casamos de véu e grinalda com a ONU Habitat.
E com a ONU Habitat, a gente vai percorrer 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Nós vamos transmitir aos 92 estados do Rio de Janeiro os avanços que são hoje propostos dentro da pauta do G20 para fazer a ação funcionar. Então, minha gente, vamos trabalhar. Obrigado. Muito obrigado, Paulo Protásio. Obrigado, Almirante Ilques Barbosa, por suas palavras. Vamos fazer uma foto, por favor?